Bom, meninas, o que nós veremos hoje, provavelmente nós vamos concluir esse tópico extenso que é o das garantias fundamentais do processo. Algo da maior envergadura e da maior importância nós estamos aqui vendo nesses encontros. E aí, nós vamos tratar hoje a respeito da isonomia. Isonomia que nos remete à ideia de igualdade, né? Tratamento igualitário. A Constituição Federal se refere à isonomia no artigo caput, no artigo 5º, no artigo caput não dá, né? No artigo 5º, em seu caput, e também no inciso 1º. Os senhores já devem ter sido apresentados a esse dispositivo. De todo modo, vamos a ele. Olha, já começa com uma primeira ordem. Todos são iguais perante a lei. Igualdade. Todos são iguais perante o ordenamento jurídico, né? Claro que ali não é lei em sentido estrito. Todos são iguais perante a Constituição também, evidentemente, né? Já trabalhamos essa distinção, esse novo paradigma do positivismo para o pós-positivismo, né? Lá atrás, o direito era igual à lei, né? Atualmente, o direito é maior do que a lei. A lei é um dos elementos, ok? Então, todos são iguais perante o ordenamento jurídico. Aí continua. Sem distinção de qualquer natureza. Então, não se pode distinguir. Porque quando você não distingue, você trata de um modo igualitário. Trata-se de modo igual. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, a proteção, portanto, à vida, à liberdade, de novo, à igualdade. Então veja que no caput ele faz menção à ideia de igualdade 3 vezes. A segurança, a propriedade, nos termos seguintes. São vários incisos, mais de 70, né? Nesse artigo 5º. O inciso 1º trata do quê? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. Igualdade de gênero. Então veja que igualdade é um valor realmente muito importante para o Constituinte, né? Ele trata de um modo bem dedicado, né? Ele bem pontuado. Até repetiu bastante a ideia de igualdade. Talvez o ponto mais importante que nós devemos destacar a respeito da igualdade dessa parte da Constituição é essa expressão aqui. Todos são iguais e não pode haver distinção. Agora, sem distinção de qualquer natureza, será que é bem assim mesmo? A forma de se interpretar esse dispositivo é que não se pode ter distinções injustificadas, né? Porque nem sempre você concede tratamento igualitário para as pessoas. A depender do caso, dependendo da situação, justamente o tratamento distinto é o ponto-chave para manter a igualdade, né? Então, essa sem distinção de qualquer natureza deve ser faltou ali sem distinções injustificadas. E aí aqui a gente entra naquela seara da isonomia formal e da isonomia substancial. Nós estamos analisando de um modo geral que as garantias fundamentais elas têm uma leitura substancial, uma leitura mais aprofundada. E para que nós possamos alcançar ao final uma efetiva igualdade entre os sujeitos, será necessário tratamento distinto. Se eles estiverem em situações fáticas, em circunstâncias distintas. Então, a grande igualdade, para que ao final você chegue a uma igualdade, você deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da desigualdade, que é uma fórmula já aristotélica
uma fórmula aristotélica já consagrada sobre a igualdade. A igualdade não significa em tratar absolutamente de forma igual se as circunstâncias forem distintas. Então aquele ali sem distinção de qualquer natureza deve ser interpretado de uma forma adequada pelos senhores. Sem distinções injustificadas. Porque justamente o tratamento distinto para quem está em situações distintas é a forma de se promover, ao final das contas, um tratamento igualitário. Então, por exemplo, quem pode pagar as custas processuais, que é um dever processual, pague. E quem não pode pagar, quem demonstra que não consegue pagar, pois não paga. Nós temos o benefício da gratuidade de justiça, falaremos dele. É uma forma de tratar de modo igualitário. Todos vão ter, nós falamos sobre isso aqui no acesso à justiça. Essa é uma forma de assegurar que todos tenham um acesso à justiça igual. Quem pode pagar, paga, é um dever processual. Quem não pode pagar, não paga, está isento. Tem um benefício da justiça gratuita, da gratuidade de justiça. Tá? Então, sem ainda adentrarmos, isso foi só um exemplo, mas sem ainda adentrarmos na isonomia substancial no processo, essa lógica de igualdade, de tratamento distinto, quando houver uma justificativa adequada para se promover a isonomia substancial, o que se busca, ao fim e ao cabo, é o restabelecimento do equilíbrio na relação jurídica, para que os sujeitos das relações jurídicas estejam no mesmo ponto. E você só consegue conceder tratamento igualitário para quem esteja em situações iguais. Nem que para restabelecer essa igualdade, você tenha que dar tratamento diferenciado. Então o sujeito pode pagar, o autor pode pagar. Depois o réu foi condenado, o réu tem que ressarcir as custas. Se ele não tiver, ele não paga. E esse se não tiver, não paga é uma forma de equilibrar os dois e deixar na mesma situação, nesse nosso exemplo que utilizamos aqui como base, na mesma situação econômica. Então a chave de compreensão da isonomia substancial, seja no processo, seja na relação de direito material, é o restabelecimento do equilíbrio na relação jurídica, para que se busque um equilíbrio na relação jurídica. Como é que você equilibra quem está em situação diferente? Muitas das vezes concedendo um benefício à parte que tem algum tipo de prejuízo na situação. Então você acaba tratando desigualmente. Mas você não trata desigualmente de forma injustificada. Você trata desigualmente com uma distinção para promover ao final a igualdade. E o tratamento desigual se dá em razão das circunstâncias fáticas subjacentes serem desiguais. Então é aquela fórmula que mencionamos ainda há pouco. Promover a isonomia substancial, a efetiva igualdade, é tratar igualmente quem está em situações iguais. E tratar desigualmente aqueles que sejam desiguais do ponto de vista fáticos, na medida da desigualdade. Bolsa Família, esse Renda Brasil que se vem cogitando, todos têm direito? Não. É só em quem está numa situação de miserabilidade. É claro que você não vai conceder Bolsa Família ao milionário. De vez em quando sai na mídia aí que se concede, né? É ganância, é um equívoco. Esse tratamento distinto é que é incorreto. Esse desvio de rota é que é incorreto. Agora, quem está numa situação de miserabilidade e receber um auxílio social, é promoção de justiça. É uma promoção da igualdade, não é que quem recebe um auxílio social fica rico. Não, é que tanto o rico quanto quem está numa situação de miserabilidade deixam de ser miseráveis, porque recebe um conteúdo mínimo. Veja, isso já foge ao processo, né? Já é uma questão de igualdade no mundo, na área social, na política pública. Mas esse é o raciocínio. Então, por exemplo, para outros exemplos fora do processo, direito material, consumidor. O direito do consumidor
ele é inspirado, orientado, ele foi criado para que se conceda tratamento diferenciado entre o todo-poderoso do fornecedor e do produtor e o pobre coitado do consumidor. Essa é a lógica. Então você concede benefícios ao consumidor para que com isso o consumidor possa se botar em condições de igualdade em relação ao consumidor, em relação ao produtor, tanto no direito material quanto no direito processual. Direito do trabalhador, trabalhista, mesma lógica. Também no direito material, um tratamento diferenciado ao pobre coitado trabalhador, que não tem o domínio das relações de produção. Temos um todo-poderoso do empregador e um pobre coitado trabalhador. Essa é a lógica de surgimento e de evolução do direito do trabalho. Ok? Então essa é dessa forma que os senhores devem entender a isonomia. Isonomia no sentido de isonomia substancial. Então muito cuidado com aquela parte sem distinção de qualquer natureza. Porque nós estamos justamente vendo que tem muitos casos em que nós teremos distinções. Muito pelo contrário, tem situações em que as distinções são justamente a forma de se promover a igualdade. Já vimos aí alguns exemplos como direito consumidor, como direito trabalhista, como os benefícios sociais. E vamos agora centrar a análise mais nos exemplos processuais, tá? Então está visto aí o artigo 5º da Constituição Federal. Vou trazer para os senhores agora o artigo 7º do CPC, tá? É assegurada às partes paridade de tratamento paritário. Nós já apresentamos esse dispositivo quando do estudo do contraditório. Vai aparecer no final o contraditório. Só que o que nos importa agora aqui é a parte inicial. Tratamento paritário, um tratamento igualitário. Mas pode ter distinções? Bom, se as circunstâncias fáticas forem distintas, nós poderemos ter distinções, como nós veremos. Isonomia substancial. Então é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de seus direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e às aplicações de sanções processuais. Como nós, os senhores, tudo isso os senhores verão no momento próprio, o que é ônus, o que é dever, sanção processual. Isso é mais especificado para os senhores em TGP 2, quando do estudo dos processos, quando do estudo do processo, tá? Aqui os senhores têm que saber que as partes têm direito a um tratamento igualitário, uma paridade de tratamento, serem tratadas como pares, no mesmo nível, só que se elas estiverem numa situação fática distinta, como nós já vimos, o ordenamento jurídico trabalha no sentido de as aproximar, tá? E aí, nesse contexto, o primeiro caso que eu trouxe para os senhores, como sendo manifestação da isonomia, é o dever de, artigo 82. O artigo 82 vai resumir o que eu quero já. Das despesas, dos honorários e das multas. Olha como é que começa o artigo 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade de justiça, incumbe às partes promover as despesas dos atos. Aqui já é o suficiente. Tem que pagar as despesas. O serviço público de prestação de justiça é um serviço público remunerado por taxa. Lembra daquela ideia uti singuli, uti universo, lá do direito tributário? Isso é que os senhores viram. Você consegue identificar os beneficiários do serviço público prestado? São as partes envolvidas. E aí a parte requerente, quem está movendo o poder judiciário, tem que pagar as custas. Tem que adiantar as despesas. E aí no final, depois tem um acerto. Se quem moveu o judiciário ao final ganhou, então ele pagou, mas não deveria pagar. Ele está usando o judiciário, na verdade, não por culpa dele, né? Por culpa da outra parte. Paga ao final quem sucumbe, quem perde. Essa é a regra. Na verdade, é quem deu causa ao processo. E aí, no final, quem perdeu, no caso, se o réu perdeu,
e quem pagou as custas foi o autor, tem um ajuste. O réu tem que ressarcir. Essa é a regra geral. Mas e se uma das partes não puder pagar? Depois não paga. Porque ela vai ter o benefício da gratuidade de justiça. Então quem pode pagar, paga. Quem não pode, não paga. Isso é uma forma de tratar de um modo distinto para, ao final, promover a igualdade entre rico e pobre. Vamos assim dizer. Ok? Uma outra manifestação, porque não para nesse artigo 82, na verdade. Deixa eu tratar agora com os senhores do artigo 139. Antes mesmo desse artigo 82, eu deveria ter falado do 189. Numa ordem, não numa ordem cronológica, mas numa ordem ontológica, do sentido, né? O 7º falou que o juiz deve dar tratamento paritário às partes, que é direito das partes, tratamento paritário. E o 139 é o que trata dos poderes do juiz. Então, o modo de atuação do juiz, olha lá, dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz. Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, então é incumbência do juiz, é um dever do juiz, é uma obrigação do juiz. Inciso 1º, assegurar às partes igualdade de tratamento. Um tratamento que ao final seja igualitário, paritário. Nem que para isso ele tenha que conceder tratamento diferenciado se elas estiverem em situações díspares, diferentes. Inciso 6º. É também um dever do juiz dilatar os prazos processuais. Mexer no prazo, aumentar os prazos. E alterar a ordem de produção das provas. Da cabeça dele? Não. Para fins de adequar às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade e tutela do direito. Isso é um poder de adaptação que o juiz tem. Para demandas simples, segue o procedimento normal. Agora, se for uma demanda muito complexa, o juiz pode aumentar o prazo. O juiz pode mexer na ordem de produção da prova. Essas ordens os senhores verão adiante. Mas o inciso 6º é um exemplo de uma isonomia substancial prevista em lei. Para causas simples, procedimentos simples. Para demandas complexas, você imagina que o réu ele tem um prazo de 15 dias para contestar. Sob contestação, os senhores verão daqui a um ano, lá em processo civil 1. Mas o réu tem 15 dias para contestar. Aí você imagina que o autor junte uma petição inicial com 35.000 folhas de prova, de documento. Será que o réu não pode pedir uma ampliação do prazo? Será que o juiz não pode perceber que isso é um caso diferenciado e dilatar o prazo para as partes, para o réu nesse caso? Porque eles estamos diante de uma causa complexa? E tem dessas. E aí o juiz pode dilatar o prazo. É um exemplo de um tratamento que ao final vai ser igualitário. Porque ao final, tanto o réu de uma demanda simples quanto esse réu de uma demanda complexa terão a mesma capacidade de fazer uma boa contestação. É isso que importa ao final. Mesmo que um tenha 15 dias e o outro juiz dê 30 dias. Mesmo que para o outro juiz dilate, dobre o prazo. Mas ele dobrou de uma maneira justificada. Ok? E isso, naturalmente, o juiz tem que fundamentar. O exercício desse poder, desse dever, tem que ser fundamentado. Nós vimos aí o princípio da fundamentação. E ele vai fundamentar especialmente demonstrando o quê? Demonstrando que há uma distinção na base. A demanda é complexa, por isso que ele concedeu um prazo maior. E com base no 139, inciso 6º. Então vejam que, quando se fala em igualdade, não é uma leitura fechada. Não é a aplicação irrestrita da lei. Nós devemos ter em mira, ter como objetivo sempre a isonomia substancial, a isonomia material. Para que se promova a igualdade no final, ao final. Nem que para isso você tenha que conceder um tratamento diferenciado, desde que seja um tratamento diferenciado justificado. Outro exemplo, que tem a ver com a questão do prazo, inclusive, é o que se chama de benefício de prazo. Alguns sujeitos no processo têm tratamento benéfico, gozam de prazo em dobro. Artigo 180 é um exemplo.
o Ministério Público gozará de prazo em dobro para se manifestar nos autos. E esse prazo tem início a partir da intimação pessoal. Então, há um duplo benefício, na verdade. É um benefício de intimação pessoal, e não no órgão oficial, não publicação no DO, e o benefício do prazo em dobro. Por quê? Pela função que o Ministério Público exerce, pela quantidade de processos que ele atua. É muita coisa. Tanto que não é só o Ministério Público que tem esse benefício. Além do Ministério Público, gozam desse benefício também, olha, a Fazenda Pública. Artigo 183. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Também as suas respectivas autarquias e fundações de direito público, administração direta, gozarão de prazo em dobro para as suas manifestações processuais e a contagem se dá da intimação pessoal. Além da Fazenda Pública, também a Defensoria Pública. Artigo 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Então, o Ministério Público, Fazenda Pública, Defensoria Pública têm tratamento diferenciado em razão da quantidade de processos que eles têm para atuar. É muita coisa. Eu que atuo lá na Fazenda Pública posso lhes dizer. Não tem como comparar o maior escritório privado com a Fazenda Pública. E olha que eu estou na Fazenda Pública Municipal, que é menos pior um pouco. A Fazenda Pública da União, pior ainda. Não tem como comparar, a quantidade de processo é abissal. Tratamento diferenciado, prazo em dobro. Na Defensoria Pública tem outra questão ainda. Que, na verdade, essa questão que eu vou falar sobre a Defensoria, ela incide em relação à Fazenda Pública também. E ao Ministério Público. Que é o fato de você não poder se eximir. É meio que uma questão de inafastabilidade. Vamos ver que tem a inafastabilidade da jurisdição. Mencionamos da inafastabilidade da jurisdição quando falamos do acesso à justiça. O juiz não pode se afastar do dever de julgar. Nós vamos voltar a esse ponto quando a característica da jurisdição, uma das características da jurisdição é a inafastabilidade. E há também essa inafastabilidade em relação ao defensor público, à Fazenda Pública, ao Ministério Público. Não pode aparecer lá um processo novo e falar assim, não, já estou muito, isso aqui não vou trabalhar não. Isso aqui eu não vou aceitar. Você imagina, você é um advogado, você se formou aqui no curso, montou seu escritório, ou está no escritório de alguém atuando, e está com a agenda absolutamente abarrotada, não consegue fazer nada. Até a sua vida particular, privada, está sendo afetada. Você não consegue naquele momento ir para a academia, você não consegue fazer seus afazeres, porque está com muito processo, muito processo. Já está no limite, já passou do limite, na verdade. E aí você está ali envolvido, trabalhando num prazo, tem outro, no mesmo dia tem 10 prazos para você resolver. É a sua rotina naquele momento. E aí tem amanhã a audiência, depois vai ter que ir para Brasília para fazer uma sustentação, tá desse nível. Muita coisa para fazer. Bate na porta lá da sua sala um cliente novo. Te mostra uma demanda, doutor, o senhor me foi indicado aqui, tem essa minha demanda aqui, uma demanda até complexa, vou te pagar uns bons honorários. Você pode falar para ele que não vai aceitar? Pedir desculpa para ele, explicar a sua situação, olha aqui, ó. Olha, tudo isso aqui espalhado, são 10 processos diferentes que eu tenho que fazer hoje. E amanhã é a mesma coisa, ainda pior. Amanhã eu tenho 10 prazos também e tem mais uma audiência para fazer. Porque o advogado tem controle da sua agenda de tudo isso, né? Você pode explicar para ele, falar, eu sou profissional liberal, eu não tenho obrigação de aceitar. E eu não vou atender bem o senhor. Nesse momento, eu não estou podendo pegar novas causas. Pelo contrário, eu estou até pensando em expandir o escritório. Vou chamar outro advogado para me ajudar, vou pegar mais estagiário, mas nesse momento eu não tenho como. Estou com muita coisa para minha capacidade. Então, espero que o senhor me entenda. De uma próxima vez o senhor volte aqui, tá? É só nesse momento eu vou resolver essa situação. Toma aqui um cartãozinho, te indico um colega meu, que é da minha confiança. Você pode fazer isso? Pode. Se bote no lugar de um defensor público agora. Um defensor público está na mesma situação. Tem muito prazo para hoje, tem muito prazo para amanhã, já está além da sua capacidade, já está no limite. Quer dizer, ele já passou do limite há muito tempo. Nós estamos nessa agora, né?
Lá na Procuradoria nós já passamos do limite. O limite já há uns 2 anos atrás. Agora nós já temos o extra limite. Não tem como. É desumano conseguir dar conta. Aí entra lá um beneficiário, um assistido na Defensoria Pública. Doutor, estou com um caso urgente aqui. O defensor pode virar para ele e falar assim, não, sinto muito, o problema é teu, procura um advogado. Não, mas eu estou aqui, doutor, justamente porque eu não posso pagar advogado. O Estado me prometeu essa assistência jurídica integral e gratuita. Defensoria Pública, não é com o senhor? O senhor não é o defensor aqui da região, só tem o senhor. Eu não posso procurar, não tem outro a quem procurar. O que o defensor tem que fazer? Tem que atender. Então, está no limite, é 1 a mais do limite. Não, mas não é 1 a mais não, tem 10 lá fora. Então serão 10 a mais do limite. Você tem a obrigação, sua função, tem o dever de atendê-lo. É inafastável, você não pode se afastar, se eximir. Olha como é que é diferente a situação de um advogado privado, da Fazenda Pública, do Ministério Público, do Defensor Público. Não pode se eximir. Está acima do limite, não consegue mais fazer. Você terminou seu expediente, vai para casa e fala assim, não tem mais condições. Desse jeito, vira para o seu chefe e fala, tem que pensar alguma coisa para fazer, não está dando conta. Está ficando coisa para trás, não estou conseguindo atender. Aí fala assim, não, fica tranquilo que amanhã vai piorar. Nem adianta ficar... Eu já estou nessa lá, a Procuradoria está assim. Nem fica estressado pela situação atual. Criando cabelo branco, não vale a pena, porque amanhã vai ser pior, só piora. É igual rabo de égua, né? No interior o pessoal fala isso, aprendi quando aqui no interior. Isso, a Fazenda Pública, a Defensoria Pública melhora, evolui igual rabo de égua. Só cresce para baixo. Só piora a situação. E só vem piorando. Então você está acima do limite, saiba que amanhã vai estar acima do limite e mais 100 processos. É assim. E aí? E aí que a lei tenta dar um tratamento diferenciado. O seu prazo vai ser em dobro. Ok? Essa é a lógica. Tem uma justificativa por trás. Né? O Josimar está dizendo que está no limite com as provas. Ele foi estagiário lá na Defensoria, sabe como é que funciona. É assim, é desespero. Desesperador. Então, a lei concede um tratamento diferenciado. Não é apenas esses sujeitos processuais que têm prazo diferenciado. Nós temos uma outra situação, que é o do artigo 229. Os litisconsortes, mas aqui é cheio de exigência, né? Litisconsórcio, meus amigos, é quando há uma pluralidade de demandantes ou demandados. Uma pluralidade de partes, seja no polo ativo ou e/ou no polo passivo. Então, o litisconsórcio é um fenômeno que os senhores verão no próximo semestre, tá? Mas significa isso, pluralidade de partes. Mais de um autor, e/ou mais de um réu. Quando está nessa situação, então, tem 5 réus. Você é um dos réus. Você está no litisconsórcio passivo. É uma lide em consórcio, uma demanda em consórcio. Quando você vai fazer um consórcio de um carro, não está na mesma apólice você e mais um montão de gente? Litisconsórcio é isso, é uma lide que não é com sujeitos unitários, um autor contra um réu. É mais de um autor e/ou mais de um réu. Então são 5 réus, você é um dos réus. Litisconsórcio. Você vai ter benefício de prazo necessariamente? Não. Aqui no litisconsórcio não é. Lá na Fazenda Pública, o prazo é em dobro sempre. Defensoria Pública, Ministério Público, o prazo é em dobro só pela presença desses sujeitos. No litisconsórcio não tem nada de esfera pública aqui. Pluralidade de partes. Então, se você é um dos 5 réus, são 5 réus sujeitos privados, não são pessoas públicas, você pode ter o benefício de prazo. E aí tem que preencher alguns requisitos. Então, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, advogados distintos. Então, se os 5 réus têm o mesmo advogado, contrataram o mesmo advogado, não tem benefício de prazo. Continua a lei. Tem que ser advogados distintos também de escritório de advocacia distintos. Porque para burlar a lei, o que se fazia? São 5 réus. Cada um dos 5 réus vai ser assistido por um advogado distinto. Só que esses 5 advogados que trabalham para os 5 réus fazem parte de uma mesma banca de advogados. São sócios de um único escritório.
No sistema anterior, o prazo era em dobro. No sistema atual, o prazo não vai ser em dobro. O prazo vai ser simples. Porque qual é a lógica por trás desse prazo em dobro para as partes? É que os advogados tenham condição de acessar os autos. Os autos são as sequências de folhas do processo. Então isso aqui, o senhor sabe que é um livro, né? Mas vamos fingir que são os autos. Vamos fingir que isso aqui é um processo e essa é a representação física do processo. São os autos. São 5 advogados distintos. Eu sou advogado do meu réu, tem outro advogado de um outro réu. Eu chego lá para ver os autos no cartório, para eu entender melhor o que está. O juiz público teve um despacho. Os réus conforme folhas tais. Eu vou lá ver quais são as folhas tais. Aí quando eu chego lá para ver, o cartório procura os autos, não acha. Aí vai ver no sistema, doutor, tá com advogado da outra parte. Um outro colega seu, o réu, eu falei, mas ele tem prazo, eu também tenho prazo. Então, por conta dessa situação, que o litisconsórcio pode gerar, o prazo é em dobro para eles. Na verdade, não se pode nem tirar os autos do cartório quando tem litisconsórcio, justamente para não impedir que o outro veja. Mas na prática, você sabe que você pode tirar para levar para tirar cópia, esse tipo de coisa. Então, para evitar esse tratamento diferente, imagine que isso acontece no último dia do prazo. E você só tem aquele momento para ver. Pode ser que você tenha um prejuízo, então. Para não ter prejuízo, o prazo é dobrado. Essa é a lógica por trás. Tanto é assim que... Vou pegar aqui só o que me interessa, tá? Os senhores verão isso adiante, no momento próprio. Tanto a lógica é essa de ter uma condição igualitária de acesso aos autos, que se os autos forem eletrônicos, não tem benefício de prazo. São 50 réus com 50 advogados diferentes, de 50 escritórios diferentes. Mas o processo é eletrônico. Todos eles têm acesso a hora que quiserem aos autos. Não tem benefício de prazo. Então veja que o tratamento diferenciado é na medida da diferença. Isonomia substancial é tratar desigualmente os desiguais na medida da desigualdade. Porque se você está numa situação diferenciada para baixo, uma dificuldade de acesso aos autos, a lei te concede um tratamento diferenciado, mas o tratamento diferenciado supera os limites da desigualdade, quer dizer, litisconsórcio passivo. Litisconsórcio, você não tem a mesma possibilidade de acessar os autos de uma parte singularizada, do autor que está sozinho contra os 5 réus. O que a lei faz? Tratamento diferenciado para os réus, preenchidos os requisitos, o prazo deles vai ser em dobro. O prazo do autor é um prazo simples, quando a lei fala 10 dias, é 10 dias para o autor. E para os litisconsortes, em tese, seria 20 dias. Porque eles são litisconsortes com advogados distintos, de escritório de advocacia distinto. Então não tem a mesma condição de acessar os autos. Prazo em dobro. Agora, se for o prazo em dobro sempre, mesmo nos processos eletrônicos, não faria sentido. Vai passar os limites da desigualdade. Porque no processo eletrônico, esses dois sujeitos têm as mesmas condições de acessar os autos. Então, os litisconsortes não podem ter prazo em dobro. Não pode ser 10 dias processo eletrônico para o autor, 20 dias processo eletrônico para os réus. Não faz sentido. Então, quando perde o sentido, quando a desigualdade, o tratamento desigual perde a razão de existência, ele não deve subsistir. O parágrafo 2º do artigo 229 é um ótimo exemplo sobre isso. Uma outra manifestação a respeito dos sujeitos do processo. O juiz nomeará curador especial. É um sujeito do processo que os senhores verão também no momento próprio. O juiz nomeia curador especial sempre. O curador especial faz, às vezes, de um advogado. O curador especial tem a finalidade de dar uma defesa técnica para a parte. Sempre. Não, somente nesses casos. Ao incapaz, se o incapaz não tiver representante legal, ou, tendo representante legal, se os interesses do representante for contrário ao interesse do incapaz. O juiz, percebendo isso, o juiz tira o representante e nomeia um curador especial. Como se seria ali um representante imparcial, vamos assim dizer, sem interesse. Porque se o incapaz tiver representante, mas o representante estiver metendo a mão no dinheiro do incapaz, por exemplo,
Na verdade, esse representante está atrapalhando a vida do incapaz, né? Inciso segundo, vai ser nomeado curador especial também para o réu preso, revel, bem como ao réu revel citado por edital, ou com hora certa. Nesses casos, a revelia, muito resumidamente, a revelia é quando a parte não se defende tecnicamente, não oferece contestação. Só que a lei diz, espera aí, não teve contestação do réu, mas o réu está preso, deve ser por isso, né? Deve ser por isso, então nomeia curador especial. Não teve contestação, mas o réu não recebeu a citação, o réu não assinou a citação. Nós publicamos um edital e o direito trabalha com uma ficção de que as pessoas vão ler editais, vai uma falando para outra, até que uma hora o réu vai tomar conhecimento. Mas isso é uma ficção. Vamos nomear curador especial, vamos ser mais cautelosos. E quem exerce a curatela especial? Com o novo código, a Defensoria Pública. E mais uma função para estimar a Defensoria Pública. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública. Olha uma decorrência aqui distinta. Um tratamento diferenciado para o curador especial. Artigo 341, parágrafo único. Lá na contestação tem um tal de um ônus da impugnação especificada. Então, se você não cumpre o ônus da impugnação especificada, o 341 caput vai dizer isso aqui que é o ônus da impugnação especificada, ó. 341 caput. O réu tem que impugnar tudo aquilo que o autor falou. Então, na contestação, o réu se insurge sobre aquilo que o autor falou na petição inicial. Tem que fazer isso. Se não fizer, olha a parte final. Serão presumidas verdadeiras as não impugnadas. Presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Esse é o ônus da impugnação especificada. Agora volta lá para o parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos é essa lógica de presunção da veracidade daquilo que você não impugnar. Isso não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial, porque eles atuam uma função diferenciada no processo. Não se preocupem aqui em entender o que é curador especial, que não é o conteúdo da nossa aula. Não se preocupe naturalmente em entender o ônus da impugnação especificada. Os senhores verão isso. Se preocupe aqui em entender isonomia, esse tratamento diferenciado. E que em algumas medidas há um tratamento diferenciado. Estou dando exemplos para os senhores, tá? Eu sei que esses exemplos os senhores não viram ainda. Os senhores verão no momento próprio. Quer ver um outro exemplo? O 373. O 373 trata da prova. O ônus da prova. Quem deve produzir prova. Aí vai dizer que o autor produz prova numa situação, o réu produz prova em outra situação, mas os senhores já devem ter ouvido falar da inversão do ônus da prova. O parágrafo 1º no CPC. O parágrafo 1º do artigo 373. Quem tem que produzir prova é o autor. Só que o autor está numa situação desigual. É muito difícil para o autor produzir prova. E seria muito fácil para o réu produzir prova. O que o juiz pode fazer? Tratar desigualmente as partes. Quem tem que produzir prova não vai produzir. Quem não tinha que produzir prova vai produzir. Para quê? Para que elas se igualem. Essa é a lógica da inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova, que os senhores devem ter ouvido falar, do direito do consumidor, lá do CDC. Lá é o artigo 6º, inciso 8º. Só que lá é só para o consumidor. O que o CPC fez foi trazer essa lógica, que era só para o consumidor, para o processo civil como um todo. Agora, sempre que se manifestar, não vou nem ler o parágrafo, ele é extenso, mas sempre que se manifestar essa desigualdade quanto às condições de produzir prova, quem deveria produzir não consegue. Quem não deveria que produzir, consegue. Você trata desigualmente e inverte para igualar as partes. A lógica da isonomia substancial, como nós vimos, é reequilibrar a posição das partes. Um outro exemplo da isonomia substancial é a tal da remessa necessária. Remessa necessária é um benefício da fazenda pública. A fazenda pública tem uma série de benefícios processuais, em razão da sua situação diferenciada. Nós vimos o prazo em dobro, vimos a intimação pessoal. Tem outras. A fazenda pública não paga por, em geral, ela não paga por dinheiro, paga por precatório. Os senhores verão tudo isso.
Tratamento diferenciado. Por quê? Está na Constituição. Mas por que está na Constituição? Porque é horário público, tem que ter mais cuidado com ele. E mais um desses, remessa necessária. Eu não vou ler também. Depois dei uma olhada. Porque a leitura aqui pode até atrapalhar os senhores. Remessa necessária significa que algumas sentenças desfavoráveis à fazenda pública, algumas sentenças, não são todas, tá? Então, já que eu coloquei ali o caput, quem quiser dar uma lida, leia também os parágrafos 3º e 4º. Aí os senhores verão as exceções, tá? Resumindo, algumas sentenças, preenchendo o 496 todo, o caput, os incisos e os parágrafos, algumas sentenças sobem obrigatoriamente para o tribunal, mesmo que a fazenda pública não tenha recorrido. Então você imagina, teve uma condenação do município a pagar a uma parte qualquer 150 milhões de reais. Um dos critérios é o critério econômico, não é qualquer valor, tem que ser um elevado valor. Quem for no parágrafo 3º vai ver que em relação aos municípios em geral, acima de 100 salários mínimos. Em relação ao município, que é a capital de estado, como o Rio de Janeiro é, são 500 salários mínimos. Ok? Aí eu botei um exemplo mais lá para cima, R$1,5 milhão de reais, que passa 500 salários mínimos. Então o município foi condenado a pagar uma outra parte, R$1,5 milhão de reais. O município não concorda. Ele pode recorrer? Pode recorrer. Se ele recorrer, o que é que acontece? Vai para o tribunal, vai para uma instância superior para analisar de novo se aquela sentença está certa ou está errada. Ok? Isso não é remessa necessária. Isso é recurso. O processo subiu pelo recurso. Mas e se o procurador perdeu o prazo? Comeu mosca? Imagina que a sentença está errada. O procurador comeu prazo. Perdeu o prazo, comeu mosca. O ente público vai perder 100 milhões de reais por conta disso? De erro de um sujeito? Claro que não. A lei trata de um benefício. É a tal da remessa necessária. Então, preenchendo alguns requisitos, a fazenda contrária, a sentença contrária à fazenda pública vai subir para uma instância superior, haja ou não haja recurso. Tenha ou não tenha recurso. Olha o nome, remessa necessária. O processo será remetido necessariamente para o tribunal. Isso não se dá com todas as partes, com todos os sujeitos processuais. Isto é um benefício da fazenda pública. E nem é sempre, tá? Nem é sempre. Ok? Tratamento diferenciado. Porque ela não trata com o dinheiro que é dela, né? O procurador não cuida de um dinheiro dele. Não é a conta corrente dele que vai ser agredida. Aliás, se fosse a conta corrente dele, provavelmente ele nem ia perder o prazo. É o dinheiro público. É o dinheiro que você que está aí do outro lado, você paga com o teu imposto. É o teu dinheiro. Então antes de pensar assim, pô, mas que sacanagem a fazenda pública ter esse benefício. Não, é o teu dinheiro que está lá, cara. É para evitar esse tipo de situações danosas para o ente público. E aí, por fim, um último exemplo que eu vou trazer aqui para os senhores sobre a isonomia. Vejam que a isonomia substancial, ela perpassa todo o sistema processual. Todo o sistema processual. Eu trouxe esse último exemplo aí, ó, artigo 926. Isso tem a ver com, aspas, teoria dos precedentes. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Uniformização de jurisprudência é você julgar de modo igualitário quem está em situação igual. Uma jurisprudência coerente, o que é um professor coerente? É o que no semestre inteiro ele fala a mesma coisa. Coerência. Jurisprudência coerente é aquela que é no mesmo sentido. Que não há incoerência, não há contradição. Há uma linha de entendimento uniforme, coerente. Significa que quando você tem coerência, tem uma jurisprudência uniforme, você julga 100 processos que têm a mesma situação fática, você julga os 100 da mesma forma. Isso é isonomia. Porque nós devemos nos preocupar, e com isso eu vou encerrar a isonomia abordando isso aqui. Nós temos a isonomia. Isonomia ao processo, isonomia no processo e isonomia pelo processo. Então temos isonomia, pensando no jeito de botar graficamente para os senhores aí. Ó, temos isonomia ao processo, isonomia
no processo. Isonomia pelo processo. O que é isonomia ao processo? É o acesso à justiça, que nós já vimos aqui. A eliminação dos obstáculos, a eliminação dos óbices que impeçam o acesso à justiça, como o aspecto econômico, por exemplo. A gratuidade de justiça vem para que quem possa pagar as custas iniciais vá para a justiça e para quem não possa, vá também. Para que o aspecto econômico não seja um empecilho, um obstáculo, uma porta fechada na cara do pobre. Isonomia ao processo. Condições igualitárias de ingresso, de acessar o processo. Isonomia ao processo. Isonomia no processo. É a isonomia durante o curso do processo. É esse tratamento paritário, tratamento igualitário. Ah, mas uma parte tem prazo simples, a outra parte tem prazo dobrado. Ué, mas elas estão em situações iguais? Uma parte é um escritório, está para o melhor escritório da cidade. A outra parte está pela Defensoria Pública. Pô, então faz sentido o prazo ser dobrado. Né? Um tem toda a estrutura e todas as condições para atender o prazo simples. O outro não teria condições de atender o prazo simples. Muitas das vezes não tem condições de atender nenhum prazo dobrado. Então as situações diferenciadas justificam o tratamento diferenciado. Ao fim e ao cabo, todos devem ter a mesma condição, a igualdade de condições finais, como a igualdade de acessar os autos, a igualdade quanto à condenação, pagamento da condenação, a igualdade quanto a cumprir os prazos, um tem prazo simples, outro tem prazo dobrado. Isso é isonomia no processo. Isonomia durante o curso do processo. Ok? E aí, por fim, a isonomia pelo processo. O que é a isonomia pelo processo? Para que o processo seja uma via de que as partes tenham igualdade. Então a isonomia pelo processo é essa ideia de a teoria dos precedentes. Tratar os iguais, tratar igualmente quem está em situação igual. Para que as decisões sejam coerentes. Para que você e seu vizinho, que vão a juízo em face da SEDAI, sei lá, para discutir uma mesma tubulação, uma mesma encanação, o mesmo problema de um mesmo encanamento que atende as duas residências. Os dois vão ao juízo. Os dois têm que ganhar igual, os dois têm que perder igual. Porque a situação fática é igual. Só muda o endereço de número 38 para 40. São separados por um muro. Só muda o nome, o CPF dos autores. Mas a situação fática é exatamente a mesma. Um não pode ganhar e o outro perder. O julgamento de um não pode ir até o final e do outro não. Não faz sentido. Seria uma jurisprudência incoerente, desuniforme. E é tudo isso que a gente não quer. Então nós temos a isonomia ao processo, acesso à justiça. Isonomia no processo, paridade de tratamento. Isonomia pelo processo, jurisprudência uniforme. Ok? Com isso, meus amigos, a gente encerra o estudo da isonomia.